E aí, galera, estamos de volta, tempinho mais esticado, mas tá tudo certo. Começamos o nosso bate-papo, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, galera, né, o mundo está triste, claro. Final de semana trágico, com a morte do Zagallo, negócio complicadíssimo. E antes de alguém pensar qualquer coisa, morre um dia depois ou 2 dias depois o Beckenbauer, outro monstro do futebol mundial. Tanto como jogador, como foi o Zagallo, como treinador, que também foi, né, um mestre fora das 4 linhas. Então, futebol mundial perde 2 figuras importantíssimas. Não sei se a gente vai esperar mais, né? São figuras que não acontecem, né, assim, de uma hora para outra, né? São figuras que marcaram a época deles e que continuam marcando por tudo, pelo legado que deixaram aí. Dentro, que eu repito sempre isso, dentro e fora das 4 linhas. Então, os nossos sentimentos aos familiares, né? E esse ano, infelizmente, vai ser todo de 1 minuto de silêncio. É o que essas 2 figuras, né, pelo que essas 2 figuras representaram e continuam representando e vão representar sempre o futebol mundial. E Bom, só fazendo um parênteses aqui, o pessoal, principalmente o pessoal do bonde do Canhota e tudo mais, e outros também, seguidores, inscritos, pediram que você contasse alguma passagem sua que tenha te marcado, dentre tantas, com o Zagallo. o Zagallo eu conheço, né, primeiro contato foi quando eu cheguei na Gávea, com 17 anos, em 1958. O Zagallo estava lá. Chegamos a treinar, né, que antigamente treinava o juvenil, às vezes, com o profissional. E 2 ou 3 meses depois, ele saía e ia para o Botafogo. E aí eu entrava no profissional do Flamengo, né? Jogamos contra, naturalmente, Campeonato Carioca. E depois depois eu entrei na seleção brasileira, porque ele já estava. Em 58 ele foi campeão mundial. E aí eu entrei na seleção brasileira, jogamos juntos. Depois jogamos juntos também, naturalmente, no Botafogo. Depois ele saiu para ser treinador da base, eu estava no Botafogo, voltou para o profissional para dirigir o primeiro time do Botafogo, eu estava lá, fomos bicampeões, né? E depois teve a Copa do Mundo, onde ele foi nosso treinador. Então, a convivência foi muito grande. De 58 a 2023, né? Que ele faleceu, 2023, para 24. Então, sei lá quantos anos tem isso aí, da amizade familiar também. Então, nós fomos grandes companheiros, tivemos várias e várias passagens, né? Como treinador super inteligente, né? Sempre montando aquele esquema que deu certo com ele, fazendo o terceiro homem
no meio do campo, que ninguém jogava assim, no mundo, ninguém jogava assim. Ele, no outro dia, né, declarava aí, dizendo o seguinte, que ele era atacante. Mas quando ele viu o que o futebol apresentava, né, muito esperto, muito inteligente, ele falou, vou encostar aqui, porque lá é difícil, né, pelos jogadores que tinha na época. Vou encostar aqui e vou fazer um trabalho para ajudar, para ser diferente. E foi diferente, né, em todos os sentidos, dentro e fora das quatro linhas. Tá certo? Então, falar do Zagallo é fácil, eu ficaria aqui 30 anos falando do Zagallo. Né? Fomos companheiros, fomos amigos, né? Repito, de família e tudo mais. E o Beckenbauer, outro ídolo também, mundial, né? Como treinador, como jogador e como treinador. Ele estreava na seleção alemã com 20 e poucos anos, eu estava lá num dos jogos. Né? Então eu conheço a história só dele, né? Não tenho muito o que falar dele, né? Porque a história conta o que ele foi. Né? E como eu peguei pouco, joguei pouco contra ele, né? Mas chegou a jogar contra ele na Copa de 70. na Copa de 70 nós não cruzamos com a Alemanha. Não. A Alemanha perdeu para a Itália e nós cruzamos contra a Itália na final. E isso é interessante, porque nós sabíamos, né? Porque tecnicamente a seleção alemã era muito boa e fisicamente. Já a Itália, tecnicamente, era muito boa, mas fisicamente não era. Para nós enfrentarmos, nós preferíamos a Itália, que jogava e deixava jogar. A Alemanha era diferente. A Alemanha jogava, mas era muito mais, né? Porque eram jogadores fortes, né? e capazes, e muito inteligentes. Mas Beckenbauer era um dos astros daquela Copa do Mundo. Então, eles perderam para a Itália e nós disputamos com a Itália e ganhamos na Itália de 4-1, vocês estão lembrados. Então, aquela Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo de várias né, delegações, seleções de alto nível técnico, 3, 4, 5 grandes jogadores em todas as seleções de 70. Muito bem. Então, infelizmente, perdemos. Né? Duas lendas em 3 dias. Em pouquíssimos dias. É difícil. Para entender isso, para compreender isso, é muito difícil. Bom, mas eles estão num lugar bem melhor, que é no céu. Agora, nós temos agora a nossa seleção brasileira. Voltou o presidente, e o presidente, não satisfeito com o Diniz, demitiu o Diniz, que até o Diniz, pelo que a imprensa está dizendo, o Diniz ficou meio na bronca, foi por isso, até acertadamente, porque ele comunicou ao presidente do Fluminense, é o que dizem, presidente do Fluminense. E depois é o Diniz, acho que está errado. Tinha que chamar o Diniz, ele é o treinador. Chama o Diniz, olha, muito obrigado. Se vai mal na eliminatória, se não vai, isso é um outro departamento. Mas muito obrigado pelos seus serviços, seus trabalhos, tá? Muito obrigado. E pronto. Aí comunicava lá para o presidente. Acho que tem que ser direto, acho eu. Muito bem. Saiu o Diniz, aí procura-se um treinador. Quem é? Então, Dorival, que já pintava antes. Como pintava também o treinador do Palmeiras. Sim. Certo? Então, português. Então, o que acontece? Mas
Abel Ferreira, excepcional treinador também. E trabalho estrangeiro, que eu sou contra, mas trabalhando dentro do Brasil, que eu sou a favor. Muito bem. Aí o presidente voltou a ser presidente, que o Supremo Tribunal meteu a caneta para ele voltou e imediatamente fez contato com o Dorival e com o São Paulo, que o Dorival tinha contrato com o São Paulo, e foi liberado pelo São Paulo lá, pagou o que tinha que pagar, ou não pagou, também não está interessando muito isso, né? Ele voltou para a seleção brasileira, entrou na seleção brasileira, e agora é tudo com ele. Eu só acho uma coisa, não tenho nada com isso, mas só acho uma coisa. Que o Dorival, que está na balança também, sabe por quê? Porque tem 2 jogos amistosos ainda, e o restante das eliminatórias. E ainda tem Copa América, é isso? Copa América, que também é uma competição importante, que também é treinamento para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Porque a eliminatória já é a Copa do Mundo. E nós estamos em 6º lugar, cara. Será que... Mas nós falamos aqui várias vezes. Olha, vamos trocar essa seleção, tem lugar que não cabe, tem isso, tem aquilo. Se não... Estão lembrados disso? Se não, o Diniz vai morrer abraçado como o Tite morreu. Abraçado com certos jogadores que já eram, né? Já estavam fora de lá há muito tempo. Então, Dorival, abre teu olho. Né? Vamos, principalmente nas laterais. Aqui no meio, ainda vai, mas dá para pensar. Do meio do campo para frente, esquece, porque o que botar é super seleção. O problema é aqui. Do meio para trás e um pouquinho no meio. Né? Porque tem gente aí que já não pode mais jogar, porque tem outros já pintando. E vocês sabem de quem eu estou falando. Muito bem. Então, Dorival, abre teu olho, monta o seu time. Tem jogador no Brasil melhor do que alguns estão lá nessa última seleção do Diniz. Então, arruma tudo isso, porque a estrada é ali, ó. Ali já é um tropeço. São os 2 amistosos. Um pouquinho mais adiante, outro tropeço, pior, que as eliminatórias, que nós temos que ganhar para podermos chegar à Copa do Mundo. Sem eliminatória, não existe Copa do Mundo. Tá certo? Então, Dorival, eu já era seu fã. E eu dizia isso aqui. Diniz, Dorival, Português, Palmeiras. Eu citava esses. Então, eu acho que a seleção continua bem entregue. Estava bem entregue para o Diniz, é um bom treinador, mas eu acho que a maneira dele armar o esquema tático é aquilo que ele trazia e tentou botar na seleção. Não deu certo. E a página 2? Página 2 não teve, porque demitiram ele. Muito bem. Então nós estamos ficando por aqui. Né? Estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez. Continuamos chorando pelos nossos companheiros falecidos. Mas a estrada é longa. Estamos juntos sempre. Amanhã vamos fazer o quê, Patrícia? Amanhã é o mercado da bola. Mercado da bola. Uma correria danada aí. Quem contrata, quem não contrata, quem mandou embora, quem não mandou. E outra coisa, hein? Ainda tem treinador aí para sair. E tem treinador para entrar também. Então agora... Então, ainda tem isso. Quem vai ser o auxiliar? O auxiliar do Dorival. Ele é quem vai escolher. Quem vai ser o diretor técnico? Tem um diretor aí. Hein? Uma correria danada aí. Para ver. Que não é auxiliar do treinador. É um administrador. Como é o Branco na base. Estão procurando esse cara aí. Por enquanto não encontraram. Então, estamos juntos. Valeu, galera.